fazendo os testes aqui. Não tem ninguém. Nada pra ver. Ou tem? Tem um olhozinho aqui. Para quem já entrou aí, é só aguardar um minutinho aí para o pessoal poder entrar. Entrou mais um. Não aparece aqui, né? É porque só se a galera comentar que aparece, né? Boa noite, Arthur. Satisfação aí, amigo. Esses dias eu tava vendo os seus posts, vi que você foi num seminário, não sei, encontrou o mestre Simão Vélez, não é isso? Muito legal. É um cidadão realmente peculiar. Boa noite, Luiz. Legal. E aí, como é que tá os estudos? Muita informação para estudar, né? Tentei consolidar o máximo possível, resumir o máximo possível, né? Do que realmente é relevante. Que isso, Arthur. Mestre Simão Vélez é nossa referência, né? Graças ao Simão Vélez o bambu tomou uma dimensão mundial, né? Ele realmente foi o grande pioneiro, né, da utilização do bambu na arquitetura. Então, assim, a gente deve realmente muito dele, né? A gente deve muito a ele pela essa difusão do conhecimento, né? Que bom que você está gostando. Estamos abertos aí, né, a sugestões para a gente poder melhorar ainda mais esse material, com o objetivo principalmente de alcançar o maior número de pessoas, que o maior número de pessoas possa conhecer, né, sobre essa tecnologia. E é interessante, eu vou conversando meio fiado aqui enquanto as pessoas vão entrando, mas é interessante a gente perceber o seguinte: hoje eu vejo muita construção em madeira mal feita, se acabando, né? Muita construção mal feita realmente, porque as pessoas não tiveram cuidado, né? Não tinha conhecimento técnico, fazia de qualquer jeito, sem calcular. Eu tenho certeza de que muito mais de 90% das estruturas de madeira construídas no Brasil, mesmo as madeiras, as tesouras de grandes vãos, foram executadas sem cálculo, sem dimensionamento, sem um cuidado maior, né? Então, assim, por isso que é importante esse trabalho de difundir a construção com bambu da maneira mais correta possível, né? Bom, vamos aí começar a conversar um pouquinho, né? A gente já passa dos 5 minutos aí das 8 horas. Se vocês tiverem alguma questão, estou à disposição. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de secagem do bambu, né? Não sei se a informação foi 100% compreendida, mas é importante. Teve um colega que perguntou sobre
a secagem do bambu, raramente a gente vê, vamos dizer assim, alguém trabalhando realmente com esse cuidado com a secagem. A não ser lá na Colômbia, que eles têm bastante cuidado, mas é porque eles exportam o bambu, né? Então, quando você vai exportar, você tem que realmente abaixar a umidade dele o máximo possível para você poder botar no container e exportar, porque senão você vai chegar do outro lado do país, do mundo lá, sei lá, na Europa, em outros locais onde esse guado está indo, né, o bambu guado está indo, e vai chegar rachado. Então tem que chegar num nível de umidade bem baixa. Então assim, o que acontece é o seguinte, quando a gente colhe os bambus, né, a literatura ela diz, tem várias pesquisas de várias espécies, mas vamos falar aí um pouco sobre o asper, né, o nosso gigante. Então, quando ele é colhido, ele vai ter uma umidade dentro, uma quantidade de água em torno de 60%, tá? Entre 50% e 70%. Varia em relação à parte a basal e a parte apical. Quanto mais basal, maior a umidade, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a gente colheu, ele tem 60% de umidade. De 60% a 30% de umidade em média é água livre, água que vai evaporando, né? Então o bambu ele não sofre nenhum problema de trinca, nenhum problema durante esse processo de secagem. A não ser, como vocês viram na apostila, os insetos xilófilos, principalmente o Dinoderus minutus, ele já começa a agir, cortou o bambu, ele já começa a agir, já começa a comer, entendeu? Então tem que antes de os bambus irem para o tratamento, tem que ficar monitorando isso. Então, como eu coloquei lá, aplicar uma cipermetrina ou colosso, é muito interessante para poder não deixar que os Dinoderus se propaguem. Então, beleza. Cortou o bambu, 60%. Aí você vai ou deixar ele na mata um tempo, umas 2 semanas, para ele abaixar essa umidade até 30%, 35%. Aí você transporta, pode colocar ele em pé, né, em traves, como a gente viu, né, e ele vai abaixar mais ou menos a 30%. O período de 30% até 12%, que geralmente é a umidade de equilíbrio dele, 12% de umidade, é um período crítico. Então é o que fazem as estufas, tá? As estufas aceleram esse procedimento. Esse processo de 30% a 12%, as estufas fazem com monitoramento. Então você consegue monitorar ali, aplicando calor, aplicando e com sensores que vão chegar a 12% com, vamos dizer assim, sem danificar a estrutura do bambu, sem rachar o bambu principalmente, né? Que é o principal, rachar o bambu. Quando você seca ao ar livre, esse processo de 30% a 12% ele pode durar entre 12 semanas mais ou menos. Tá? Aqui em Brasília eu tenho observado muito isso, então eu observo que os filostax eles demoram mais para perder umidade. Eles permanecem verdes, então enquanto eles estão verdes, eles estão ainda com uma quantidade de umidade ali dentro deles. Tá? Então, ao ar livre, normal, entre 12 semanas para secar. Uma dica que eu dou, que eu passei muita raiva com isso, foi o seguinte. Eu tratava os meus bambus e colocava eles em umas estantes, coberto, beleza. Eu falei, não, tá coberto, tá 100%, não tem problema nenhum. Só que no meu sítio venta demais. E quando chega aqui setembro, agosto, setembro, onde a umidade relativa do ar ela baixa para 15% num dia, e esse vento seco assoprando, então o que eu tive de bambu perdido, os bambus rachavam todos. Então assim, quando for armazenar em lugar coberto, ventilado, levemente ventilado, né? Só para não acumular a umidade, para poder circular o ar, mas não vento. Vento seco, aquele vento seco é extremamente prejudicial, tá certo?
Então tem que ter muito cuidado entre os 30% e 12%. Quando ele chegou a 12%, não tem mais problemas de trincar, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Ok, vamos lá. Arthur. Então, o 12% na verdade é a norma técnica. Tanto a norma colombiana quanto a norma... É padrão mundial, 12% de umidade, tá? A maioria das espécies, elas trabalham com esse padrão de 12%. Só que se a gente for lá na norma de madeiras, a 7190, a gente vai ver que tem uma tabela lá, para um coeficiente que você aplica no cálculo, que depende do ambiente que você está. Então, por exemplo, de locais com umidade média 65%, que no caso de Brasília é 12%. Em locais Amazônia, que é acima de 80% de umidade relativa do ar, na maior parte do ano, aí já passa para 16%, tá? Então, tem essa diferença aí em relação ao ambiente, mas 12% é para praticamente todas as madeiras, bambus, tá? Uso na construção. Tem um detalhe muito importante em relação a essa questão do 12% que a gente observa, né? Porque quando a gente vê a norma técnica fala 12%, beleza. Quando ele está 12% de umidade, ele tem 12% de água dentro dele. Só que é muito comum lá na Colômbia e aqui no Brasil é muito comum se construir com o bambu ou com a madeira com um grau de umidade acima de 30%. Ou seja, você tem em média de 15 a 20% a mais de água. Isso reflete em vários pontos. Primeiro, um peso próprio maior da peça. Então, uma peça que tem 35% de umidade pesa mais do que uma peça com 12% de umidade, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente calcula com um peso verde. Então, existem tabelas de madeira, principalmente, que tem lá densidade básica e densidade verde. Densidade básica seria 12% e densidade verde seria acima de 30%, tá? Entre 30% e 35%. Então, quando a gente vai calcular a estrutura de madeira e a estrutura de bambu, a gente calcula com densidade básica, ou densidade verde a 35%. Ok? Fala, Ademar, beleza? Sarou aí? Tá tudo bem? Espero que sim, amigo. Essa época agora é muita gripe, né? Mas espero que esteja bem. O Luiz, a velocidade de secagem pode ser definida por dia ou semana, garantida a qualidade? Então, existem vários estudos aí indicando uma média de 12 semanas para ele chegar numa umidade de 12%, tá? Então, a velocidade ela depende de fatores de temperatura e umidade. Isso você só consegue em estufa controlada, tá certo? Eu vou mandar um material para vocês, eu disponibilizei alguns artigos para vocês lá no Google Docs, mas qualquer coisa eu mando mais, tá? Então, o que acontece é o seguinte, voltando aqui pro Ademar, né? Se você fizer essa secagem rápida, sem controle, é perigoso você ter perdas, né? Os seus bambus vão rachar. Como que seria essa secagem rápida? Deixar no sol. Se você deixa ele no sol, esturricando no sol lá, pegando o sol mesmo, muitos vão rachar, tá? Então, assim, eu aconselho secar em locais cobertos e bem ventilados. Não com ventanias, não com vento, não aquele vento seco. Bem ventilados apenas, tá? Para deixar a umidade trocar. Lá na Colômbia tem o guadal-bambu que exporta para o mundo inteiro. Eles furam os diafragmas, rompem os diafragmas, enfiam dentro do diafragma uns sopradores de calor. E aí esse soprador de calor ele vai secando o guadua de dentro para fora. Tá certo? Então, só que assim, tá fora da nossa realidade. A gente não tem bambu como eles têm lá, né? Para montar uma estufa. É muito caro o processo de estufa. Se fosse barato, eles fariam para madeira, né?
a madeira que a gente vai comprar hoje na loja de material de construção, ela vai estar acima de 30% de umidade, pode ter certeza disso, você medir lá. Então, assim, é inviável realmente trabalhar com estufa. Então, a melhor forma é colheu, deixa lá 1, 2 semanas na mata, pode ser deitado mesmo, tá? Pode ser em pé, pode ser deitado, do jeito que for. Prestando atenção para não ver se não aparece dinodero. Se aparecer, aplica remédio. Levou para a obra ou para onde você vai tratar, deixa eles em pé, tá? Vai tratando, trata. Terminou de tratar, põe eles em área coberta, tá? Embaixo de uma árvore, embaixo de uma estrutura, um galpão bem ventilado, pouco vento. Esse é o que funciona, tá, gente? Na verdade, assim, a norma, o Arthur, você está falando em relação à região da Serra, né? É mais úmido, muito mais úmido que Brasília. Então o seu bambu vai demorar mais para secar, tá? Qual que é o problema do bambu, de usar o bambu, no caso verde, no caso ainda com pouca, com umidade entre 30%? Qual que é o problema? Primeiro que quanto mais seco, maior a resistência, tá? Vocês viram na apostila, quanto mais seco, maior a resistência. Quanto mais seco, menor as deformações, radial, longitudinal, transversal. Então, por exemplo, você constrói uma estrutura, vocês vão ver no módulo 4, constrói uma estrutura cheio de parafuso, barra, roscada, qualquer tipo de união, até as asiáticas, onde você trabalha com amarra, escavilha, e aí ele começa a retrair, começa a perder umidade, ele dá uma retraída, ele perde seção. Nisso, o que vai acontecendo? As barras vão afrouxando, tá? É muito comum. Eu fiz uma estrutura recentemente agora e estou acompanhando dia a dia ela, percebendo todo o comportamento dela nesse processo. Então ela vai, realmente, eu usei o bambu com 40% de umidade e depois de 2 meses eu tive que reapertar todas as bases. Imagina uma estrutura gigante, igual aquelas, né, todas cheias de barra e você tem que apertar aquilo ali tudo. É complicado. Deixa eu ver aqui, Arthur, tô com outra dúvida. Uma vez que cortamos o bambu e deixamos na toceira, para ir perdendo umidade, fazendo o processo de evapotranspiração, é dessa maneira esgotando um pouco de sua seiva. É necessário esperar ele chegar nessa escala média de 12% a 20%, para somente depois imergir na solução, ou logo após as 2 semanas de cura. Olha só, quanto melhor, quanto mais novo tiver, quanto mais recém-colhido tiver o bambu, melhor para tratar, tá? Porque ele vai estar com a água impregnada, aquela água que sai fácil. E essa água que sai fácil também entra o produto fácil, tá? Sendo bem, os vasos ainda estão abertos, ainda estão livres, fácil de entrar. Se você espera ele secar demais, os vasos já estão todos fechados. Então você precisa de mais tempo para tratar ele, tá? O ideal, segundo especialistas, segundo literatura, é você tratar logo após que colheu. Colheu, se você puder já tratar imediatamente, beleza, tá? Se não, deixa lá 2 semanas, porque assim, transportar o bambu a 60% de umidade também é uma tarefa difícil. Então é melhor deixar ele lá 2 semanas e já vai para o tratamento, tá? 1 semana, 2 semanas, o tanto que der para você. Vai para o tratamento, ok? E na Colômbia, eles têm um processo lá que eles chamam de avinagrar o bambu, né? Avinagrar. É um tratamento, vamos dizer assim, para quem não tem recurso, né? Para quem não tem dinheiro. Então, corta o bambu, bota uma pedra lá em cima mesmo, bota uma pedra embaixo dele, para não pegar contato com o chão, e deixa ele em pé. Deixa ele em pé com as folhas, tá? E aí ele vai correr um processo de avinagramento, ele vai avinagrar o amido. Então, não é 100% eficaz, mas eles usam, né? O que acontece é o seguinte, outra questão. Quando a gente fala de cliente, ou fazer uma casa para a gente, ou fazer algo que a gente quer durabilidade, a gente vai ter que tratar com produto químico.
tá? Não existe na história aí da madeira tratamentos que não sejam à base de produtos químicos. A gente utiliza o ácido bórico, bórax, ou o octoborato, porque ele é um produto muito menos agressivo do que o CCA, tá certo? Então, como houve essa tendência mundial de o bambu ser ecológico, ser sustentável, as pessoas não querem tratar com CCA, a não ser os ricaços ali de São Paulo, né, dos grandes arquitetos, né, o Danilo da Bambu Carbono Zero, ele trata com CCA, que é o arseniato de cobre cromatado. O arsênio ele é proibido na Europa e nos Estados Unidos para o tratamento, para o uso de tratamento da madeira, tá? Mas aqui no Brasil é permitido e ele é o melhor produto, realmente é o melhor. Só que ele tem esse lance. Uma vez que você trata um material com CCA, tratou uma madeira ou um bambu com CCA, ele deixa de ser madeira, ele passa a ser um produto, um composto, que ele não pode ser descartado e nem tão pouco queimado, porque o arseniato, quando você queima, ele volatiliza e você pode inalar aquilo ali e tem casos de óbito, tá, gente? Pessoas que morrem por inalar aquilo ali, ok? Uma vez seco, Braga, uma vez seco não racha mais? Bom, a única certeza que a gente tem das construções com bambu é que existe a possibilidade de o bambu rachar, tá? Então o que acontece é o seguinte, inclusive o professor Jaime, que é um grande pesquisador aqui de Brasília, ele não gosta de trabalhar com um bambu roliço, tá? Porque ele fala que racha, né? Eu até entendo, mas eu vou falar a minha experiência para vocês, tá? Eu trabalho já há 15 anos com principalmente o bambu aspen, né? E ele racha, sim, assim, de uma obra com, vamos dizer, de 100 varas, 20 vão ter alguma trinca, algum tipo de trinca, tá? Só que vocês vão ver no módulo 5 que a gente trabalha com um sistema de calafetação, né? De recuperar as trincas com... Vocês vão ver, deixa mais para frente. Mas que ele pode até querer rachar em outro canto, mas onde recuperou não racha. Então, assim, é bem eficiente, funciona muito bem, tá? O sistema que a gente trabalha, que a gente desenvolveu. E tem uma casa que eu monitoro sempre, não, várias obras eu sempre estou monitorando, mas essa agora foi recentemente, que ela já tem 6 anos, e o proprietário, nos 2 primeiros anos, o bambu teve algumas trincas, né? Teve algumas trincas, só que a gente interviu, fez essa recuperação e hoje ele nem instala mais. Então a obra está totalmente estabilizada, linda e maravilhosa. Então eu não tenho mais esse medo, tá? Outra coisa, se você escolhe bem o bambu, então na hora de escolher bem o bambu, vai escolher o bambu bem maduro mesmo. E se você for fazer uma obra, assim, você quer aquela qualidade mesmo, a gente vai usar no máximo 1,5, ou seja, é dividido em 3 partes. Então eu vou usar a primeira parte e metade da segunda. Então, por exemplo, o Asper, que tem na faixa de 25 metros, né, útil, eu uso 8 metros a vara. Eu corto uma vara, então eu uso só aquela parte cheia de lignina, né, para garantir realmente uma coesão entre as fibras e manter esse bambu que trinque menos. Agora é o seguinte, se você for ver as obras de eucalipto, o eucalipto também racha muito, né? Então são madeiras de rápido crescimento, madeiras que têm essa propriedade de rachar, tá? Mas existe como recuperar e não comprometer na estrutura, não comprometer a vida útil da estrutura, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Agora é o seguinte, importante, depois que fez a obra, construiu, mais ou menos 1 ano depois, tem que voltar na obra. Então, quando for fazer uma construção, avisa o cliente, fala que 1 ano depois tem que voltar na obra. Para quê? Para apertar eventuais parafusos e recuperar eventuais trincas, tá? Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso e qual que é o custo disso aí, para a gente fazer, beleza? E quando ele chega a 12% de umidade, dificilmente ele vai rachar, tá? Dificilmente ele vai rachar. Então, por exemplo, os bambus que são exportados lá da Colômbia para a Europa, eles já chegaram a 12%, foram secos em estufa,
eles dificilmente racham, tá? Bem difícil mesmo. Arthur, então você está dizendo que não é preciso esperar secar. Corto e já coloco na imersão. Inclusive, existe um método que chama método Boucherie, tá? Eu não botei aí no manual porque, como eu falei para vocês, o objetivo do manual não é que vocês fiquem utilizando, que a gente invista em coisas que não são viáveis, tá? Eu já passei por todo tipo de situação que você imaginar e realmente o bambu, você tem que ter muito cuidado, porque você fica querendo fazer tudo com ele, né? E aí você pode gastar dinheiro que você não tem, ou sei lá. Se você tiver dinheiro, beleza, mas o que eu falo é isso. Hoje eu tenho um cuidado tremendo em dizer o seguinte, que quando eu vou fazer algo novo, eu quero ver o que alguém já fez, tá? Se eu tiver dinheiro sobrando, aí eu vou desenvolver uma coisa diferente no sentido de que ninguém fez, né? Eu já fiz muito isso, mas agora eu parei um pouco, porque eu já gastei muito dinheiro com isso, ficar inventando coisas, né? Então o que acontece é o seguinte, nesse material que eu estou passando para vocês é o que funciona, tá? Então voltando para o método Boucherie. O método Boucherie é um método muito bom, e ele é um método que consiste, eu vou mandar para vocês um artigo, quem não conhece, quando você corta o bambu, ele vem, encamisa o bambu assim, ó, encamisa, e aí o produto aplica sob pressão, uma pressão, e o produto entra, passa pelos vasos do bambu e sai do outro lado, né? Então se você botar aí, método Boucherie, não sei se eu vou escrever certo, tá? Mas o Google corrige. Vamos lá. Método Boucherie. Acho que é por aí. Bamboo Treatment. Não, Preservation. Procura no Google aí que vocês vão ver como é que funciona. Procura no YouTube, né, que vocês vão ver vídeo. Então, esse sistema ele é maravilhoso, mas ele, 5 horas depois que o bambu é cortado, ele não funciona mais. A não ser que você corte um pedaço do bambu. Por quê? Porque os vasos entopem, certo? Então, para a gente não funciona, porque a gente não tem matas ainda comerciais para você implantar um sistema desse e ser viável, tá? Isso é muito comum no México. No México eles usam muito com o bambusa orami, né? Que é um bambu, como tem na apostila lá, mas eu não detalhei porque a gente não tem aqui. Mas se vocês quiserem conhecer, bambusa ou dami. Bambu fantástico. O Ademar, chamamos aqui de ardeira madeira. O que você está falando aí, amigão? Ardeira madeira? Seria o quê? Eu não entendi muito bem, não. Se puder escrever aqui para a gente compartilhar. Arthur, vi que numa das apostilas de tratamento por preenchimento de cômodos com a solução tratante, como a solução vai impregnar as partes do bambu, uma vez que a proporção dos líquidos do bambu se dão no sentido longitudinal e não radial. Bom, eu passei para vocês, pelo Google Docs, um tratamento que é um tratamento muito legal, que eu tenho usado também aqui, que é o vertical. É aquele bambu que você põe o bambu em pé e você enche, rompe todos os diafragmas, só não o último, enche lá de cima de uma torre, ou põe ele em pé do jeito que você quiser, enche ele, completa diariamente, você vai completando. Aí eles põem uma anilina, um corante, para quando começar a sair aqui embaixo, ó, significa que o produto já atravessou. É uma pressão, né? Ele tem uma coluna de água, vamos dizer assim, uma coluna de produto, e ele vai, por pressão, impregnando nas paredes, né? Até ele começar a vazar por aqui. Então, é por aí. Ele é bem completo, é muito usado na Indonésia. Eu fui visitar lá quando eu fui lá e funciona muito bem, tá?
O INBAR, na verdade, ele recomenda basicamente dois tipos de tratamento. Tratamento com ácido bórico e bórax por imersão e o tratamento também com ácido bórico e bórax por Bucherie, tá? Na verdade, o INBAR, ele tem alguns materiais interessantes, né? Com certeza, mas o que a gente percebe é que o produto mais utilizado, mais consagrado mesmo, é o ácido bórico e bórax por imersão, tá? É o que é usado largamente na Colômbia, usado na Ásia todinha e funciona muito bem. Tem alguns tratamentos que você adiciona o cobre, né? O cobre ele dá uma fixação maior ao produto, tá? Mas em termos de custo-benefício, o ácido bórico e bórax por imersão ele é imbatível, tá? Várias pesquisas que eu já tive acesso, é o imbatível, realmente são esses aí, tá certo? Teve um colega que perguntou em relação ao tratamento com fogo, né? Isso é uma pergunta muito recorrente em relação ao tratamento com fogo. Bom, o que eu percebo é o seguinte, nesses anos todos, que tratamento com fogo não funciona. Funciona se você aplicar o maçarico intensamente, né, com muito calor e ficar preto. Eu tenho um colega que é o Marcelo Rio Branco, que trabalha com a atividade física com bambu, da Integral Bambu, né, não sei se alguém conhece, e ele trata assim os bambus dele, ele chega a ficar preto. Só que quando você aplica uma temperatura de 260 graus no bambu, ele começa já a perder resistência, tá? Então, assim, para uso estrutural, eu não recomendo utilizar o fogo, ok? O uso estrutural, com certeza, ácido bórico e bórax. E se puder tratar com CCA, né, da mesma forma que trata o eucalipto, tudo bem. Só tem que ter consciência de que não pode queimar o resto. Na hora que for lixar o bambu, trabalhar, cortar, tem que usar equipamento de segurança e não pode realmente queimar de forma alguma. Então o bambu deixa de ser um produto ecológico, passa a ser um produto, vamos dizer assim, um composto que não é reciclável, que não é ciclável, né? Que não pode virar adubo, tá? Então tem que ter cuidado aí. Qual que é o problema de você tratar na autoclave com CCA? Bem, o problema maior, além de você não poder descartar depois e não poder queimar, não poder utilizar, né? Vai ter que dar um jeito de usar ali, ou enterrar, sei lá. E até enterrar é problema para o solo, né? Mas o problema maior é porque quando você fura, se você botar o bambu inteiro dentro da câmara de autoclave, na hora que ele for aplicar a pressão, não sei se vocês conhecem como é que funciona o autoclave, mas é uma câmara que ele bota o eucalipto ali dentro, exerce uma pressão negativa, ou seja, chupa tudo que tem ali dentro, tira a seiva e depois imerge com o líquido e depois aplica pressão positiva para aquilo impregnar. Então essa pressão, tanto a negativa quanto a positiva, ela pode romper o bambu. Então você tem que furar os diafragmas. Na hora que você rompe os diafragmas, você cria pequenas piscininhas, pequenos reservatóriozinhos ali. E depois você fazer isso aqui para tirar o que tem lá dentro, um produto químico que é tóxico, que não pode ter o contato com o ser humano, é complicado. Então, por exemplo, aqui em Brasília não se trata bambu com autoclave, né, com CCA no autoclave, porque quem tem a câmara não quer tratar. Porque já tentaram tratar, tiveram esse problema e não tratam mais. Tá? Vamos lá. Para poucas peças, eu acredito que um método de troca de seiva na própria moita é melhor. Já usaste esse modo? Ademar, olha só. Rapaz, como eu faço obras para clientes,
Então, eu vou no que é 100% efetivo. Tá? Eu estudo primeiro e vou no que é 100% efetivo. Eu não fico tentando coisas que podem me dar problema lá na frente. Tá? Então, assim, já ouvi falar que é bom. Tem um colega que é o Guilherme Gaio, lá do Paraguai, que ele usa com tanino, ele faz a substituição de seiva com tanino, ele corta o bambu, bota o pé do bambu dentro de um balde com tanino, tá? E faz o tratamento, e trata. Né? O bambu ele continua a achar que tá vivo e continua a puxar, e ele vai fazer a substituição de seiva natural. Então ele usa, tá? Para a comunidade rural, né, eu estou fazendo um trabalho agora com comunidade rural, então a gente tem que propor alguns tratamentos alternativos, e esse é um deles, tá? Mas para cliente, eu vou direto no ácido bórico e bórax, com certeza não recomendo outro tipo de tratamento para garantir 100% o ataque de inseto. Eu fiz uma casa há mais ou menos 12 anos atrás, e na época a gente tinha pouquíssima informação e o tratamento não foi 100%. Eu vou nessa casa aí tipo, uma vez por mês para bater colosso, que é aquele remedinho que eu falei que eu mostrei para vocês. Porque é foda, é bem difícil você segurar esses bichinhos, tá? Então realizem o tratamento o mais adequado possível, que vocês não vão ter problema, tá certo? Realmente, as obras que eu fiz depois que eu entendi o processo e consegui realmente desenvolver ele, funciona muito bem, não tive problema nem com fungo e nem com brocas, tá? Então, essa é a minha posição. Agora, como eu falei, a gente tem que pesquisar métodos alternativos de baixo custo, zero custo, para a comunidade rural, tá? Para as pessoas poderem usar, realmente universalizar o uso do bambu, inclusive no meio rural. Como reutilizar, Arthur, né? Como utilizar os líquidos da solução contido dentro dos comos e que são descartados após a retirada dos comos do tanque. Imersão. Como saber se a solução ainda está eficaz para continuar a tratar as outavaras reaproveitando essa solução? Boa pergunta, Arthur. Bom, como é que eu faço no meu tanque, né? A parte de fora do meu tanque ela é rampada e vai para e tem um ralo. Esse ralo vai para um outro tanque, um tanquinho pequeno, tá? Então, quando eu pego os bambus de dentro do tanque, como eu falei para vocês, eu tenho um tanque de apoio, eu tiro um pouco para poder tirar os bambus. Vou levantando eles, vou levantando, tiro o máximo que puder. Aí ponho nesse outro piso que tem uma caída para um ralinho e ele vai descendo ali e pronto. Um pouquinho não tem problema, tá? Esse produto ele não é tóxico assim ao ser humano, ele não é perigoso, pode ter contato, não tem problema. Beleza. Aí botei os bambus tratados lá na minha estante, né, no meu armário. Lá no tanque, ele abaixou um pouquinho, né? Parte evaporou e parte foi chupada, impregnada pelos bambus. Meu pau aí não, né? E aí o que eu faço? Eu vejo o tanto que abaixou, né? Calculo isso aqui e o tanto de água que eu ponho proporcional de produto, tá? Então, dessa forma, funciona bem. Quem tem um conhecimento maior de química pode adquirir um medidor de concentração. Só que o problema do medidor de concentração é que o bambu tem muita matéria orgânica. Então, a cada vez que vamos dizer que eu enchi o tanque zerado, tá limpinho, zerei, botei o produto, medi a concentração, tem X, concentração 10%, 5%, vamos dizer assim, 10% concentração, 10%. E aí, o que eu faço? Aí eu botei os bambus ali, os bambus, parte deles absorveram, né, aquele concentração, e aí quando eu tirei os bambus de lá, eu meço de novo a concentração. Então, se abaixou, eu tenho que aumentar a concentração, ficar
né, naquela forma. Então, só que é um método químico um pouco mais complexo, tá? Se alguém tiver interesse, mas eu mando um artigo para vocês, mas é um pouco complicado. O que o pessoal recomenda que faça é o seguinte: abaixou 20 centímetros, calcula o quanto de água e põe a proporção de produto para o que você completar. Tá certo? Esse é o básico. Fazendo assim não tem problema. E o produto, ele não precisa ser descartado. Uma coisa que é ideal também é você lavar os bambus antes de botar no tanque. Por quê? Porque os líquens, eles vão soltar ali dentro do tanque e vão entrar em decomposição. Então o bambu começa, aquela parte ali do tanque, ele começa a ter um cheiro muito forte, muito desagradável. Então dá uma lavada nele antes, principalmente se puder usar a ducha, muito bom, aquelas duchas VAP, né? E bota ele no tanque, ok? Porque aqueles líquidos ali vão entrar em decomposição. Então assim, depois que você usou aquele líquido, repôs, usou e, sei lá, tratou umas 200 varas, você não precisa descartar, a não ser que esteja muito fedido. Se tiver muito fedido, você dilui com água e descarta na braquiária, descarta, né, onde não tem problema, tá? O ácido bórico bórax, ele é utilizado na agricultura, né? Ele é um fungicida. Eu não entendo muito bem sobre o uso do ácido bórico bórax na agricultura, tá? Mas a informação que eu tenho é que ele não é nocivo e você pode descartar ele, fazer uma diluição com água e descartar ele sem problemas, tá? Eu sempre descartei na braquiária, principalmente, as braquiárias aguentam até acham bom no final das contas. E assim, só finalizando, se você quiser, você vai comprar um medidor de pH, ou medidor de concentração, e vai estudar para saber como é que você vai ler, né, aquela concentração. Então, encheu o tanque zeradinho, mede a concentração. Na hora que você botou os bambus, tirou os bambus, mede de novo a concentração. É a concentração que tem que estar a mesma. Se não tiver, você vai ter que adicionar mais produto para a concentração equilibrar, né, tá igual no começo. E assim vai. Botou os bambus, concentração diminui. Tira os bambus, bota o medidor de concentração, verificou que está menos, adiciona, tá? É um processo químico, é um pouco complexo, mas se você entender um pouco de química e de concentração, né, você consegue fazer, tá? Eu não entendia nada de química, estudei e consegui fazer, tá certo? E o tratamento no forno? Então, tratamento no forno, tem dois tipos de tratamento no forno. Tem um que você cozinha ele dentro da água com sulfato de cobre, tá? Sulfato de cobre, e eu posso passar para vocês, tá? Eu não gosto de fazer esse tratamento, porque é um tratamento que deixa os bambus esverdeados, e sulfato de cobre é um produto mais químico ainda, né? E como eu falei para vocês, o ácido bórico e bórax funciona muito bem e você consegue comprar na maioria das lojas de agropecuária, tá? Então, eu parei de usar os outros sistemas. Mas voltando, tratamento cozinhando dentro da água com sulfato de cobre. Tem uma receita que eu posso passar para vocês, vou até anotar aqui, tá? Que é para cozinhar bambu. Sulfato. Eu vou mandar um material para vocês sobre esse tipo de tratamento. Então você cozinha lá dentro mesmo. O outro tipo de cozimento é um que você vai fazer um forno, botar água embaixo. Embaixo aqui você botou o fogo, embaixo a água, tá? Tem uma grade e os bambus ficam em cima da grade. Então os bambus estão aqui em cima da grade, eles não estão em contato com a água, estão em contato apenas com vapor. Então isso aí é interessante fazer para os bambus do gênero Philostax.
Por quê? Porque quando você colhe o Filostax, ele está verde. E você precisa deixar eles da cor do bambu mesmo, né? Dessa cor aqui. Então, se vocês forem maçaricar ele, maçarico, vai gastar muito gás, muita mão de obra. O maçarico é muito quente, é muito ruim de trabalhar com ele. E o que os caras fazem? Eu fiz muito isso, né? Faz esse cozimento com vapor, em 40 minutos ele já fica nessa cor, tá? Então o objetivo desse cozimento com vapor é deixar a cor dele homogênea. Porque se você deixar ele secar naturalmente, no ar ou coberto, ele vai demorar em média 4 meses para perder a cor. E ele vai perder a cor de forma desigual. Então seu bambu fica todo manchado. Então o cozimento com vapor, ele funciona mais para deixar o seu bambu homogêneo. Então nos meus domos da Dome Bambu, o que eu faço? Primeira coisa, eu cozinho, né, com vapor. Quando eles ficaram clarinhos assim, eu boto eles no tanque. 6 dias imerso com octoborato no tanque. Tá? A parede dele é fininha, então ele impregna mais rápido do que o Asper. O Asper ele tem uma parede mais grossa, demora mais. Eu deixo 10 dias no mínimo. Os Filostax eu deixo acima de 6 dias, né? Tá? Então cozinhei para tirar a cor, botei no tanque, depois eu vou para o uso. Só assim que eu vou para o uso. E esse processo de cozimento também, ele perde umidade. Ele chega ali a 25% de umidade em média. Tá certo? Até mesmo os tudóides, ô Luiz, eu também trato assim, cara. Porque, como eu falei, eu preciso dar garantia de 100% para meus clientes, né? E vários estudos já foram realizados em relação ao ácido bórico bórax ou octoborato, com 100% de eficiência, né? Custo-benefício. Então, assim, eu não trato de outra forma, tá? Tudóides principalmente. O tudóides, os bambus dos gêneros Filostax, quando você aplica fogo nele, ele solta uma resina, tá? Eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando esse processo. Então, quando você aplica fogo nele, ele vai soltando uma resina. E depois você passa ou óleo diesel, passa um pano com óleo diesel ou um pano com... a gente usa muito cera de carnaúba também, para ele ficar douradinho, para ficar dessa cor. Ele sai do verde e para essa cor instantaneamente, tá? Então é muito comum utilizar isso dessa forma. Os dos gêneros Filostax. Agora, os bambusas em geral e os dendrocarnos, no caso o Asper ou Bambusa tudóides, eles não têm essa resina. Então eu já fiz obra, inclusive eu vou mostrar para vocês mais para frente uma obra que a gente fez do gazebinho, que eu apliquei fogo nele, tá? Apliquei maçarico. Para quê? Para tirar a cor rapidamente do Asper, tá? É uma obra que eu fiz com Asper, ele chegou verde na mata e eu queria logo que ele ficasse da cor do bambu. Aí, então eu apliquei o maçarico. O maçarico ele serve basicamente para sair da cor verde para a cor clara, essa cor clara, tá? Então, basicamente isso aí. O tudóides eu trato também com ácido bórico e bórax. Como o tudóides são peças pequenas, eu uso muito o tonel, tá? Recentemente a gente fez uma obra que a gente precisou tratar tudóides no local. Então o que a gente fez? A gente soldou. Tinha uma área que era tipo um barranco assim, né? Tipo que a gente conseguia subir aqui em cima e o tonel ficava aqui embaixo. Então a gente soldou 3 tonel de 200 litros. Então ficou com 1,5 m, né? Que o tonel tem... Não, o tonel tem 80 centímetros, se não me engano, de altura. Então ficou com quase 2 metros de altura. E a gente botou o tudóides dentro desses tanques, tá? Soldou um em cima do outro, o último fica fechado, os dois de cima aberto, e lá dentro o produto, ácido bórico e bórax, na concentração certa, e os tudóides ficaram lá dentro. Os tudóides tinham 4 metros, então ficaram 6 dias de um lado, inverteu, 6 dias do outro.
tá? Arthur, ouvi dizer que a troca da seiva só vai em pequenas áreas de bambu, portanto, indicado para varas de até no máximo 1,5 m. Varas de grande porte não rola. Bom, Arthur, legal essa informação, viu? É sempre bom, eu gosto sempre de ter um estudo científico, cara. Ou um estudo científico, ou alguém que já usou muito, durante muito tempo e funciona, né? Que na verdade é igual ervas medicinais, né? Os antigos, aí, os mateiros, já usam há centenas de anos e funciona. E aí vem a academia só para, vamos dizer assim, corroborar, né, ou certificar que aquilo realmente funciona. Então, assim, a gente, se você puder, tu fazer essa gentileza pra gente, cara, eu vou pesquisar por aqui também, mas em relação a essa questão que você está colocando aí, que eu acho que é importante a gente ter uma base, ou então a gente descarta logo, cara. Se eu não tiver uma base científica ou realmente alguém que já tem muita experiência, entra por aqui e sai por aqui. Então, eu vou anotar aqui, tá? Para a gente pesquisar essa informação. Acho bem importante. Quando a gente está trabalhando com troca de seiva, né? Que é colocar o bambu recém-cortado, colocar produtos preservantes no pé dele recém-cortado, deixando as folhas, e como que isso procede, né? Ver algum trabalho, se a gente for procurar na internet, né, algum trabalho, procurar sempre no periódico da CAPES, que é importante, né, que é um local onde você tem artigos de qualidade, procurar no ResearchGate, né, que é um portal muito importante também, que todo mundo que escreve artigo põe lá os artigos, e no mínimo um Google escolar, né, que também é uma fonte legal, mas há controvérsias, tá? Então é isso, amigo, eu acho muito pertinente a gente sempre buscar realmente informações, pesquisas, né? Ou alguém que já realmente apanhou aquilo, né? Muitas coisas que eu falo aqui para vocês realmente são estudos e outras são experiências práticas já de muitos anos aí de trabalho, tá? Legal, galera? Bom, espero que vocês estejam gostando, né? Eu vou disponibilizar agora referente ao módulo 3. O módulo 3 é um módulo um pouco mais técnico, né? No sentido de esforços, né? Eu gostaria de um feedback de vocês essa semana em relação a esse módulo 3, tá? Que ele é muito, muito importante para realmente que as estruturas que vocês forem construir fiquem realmente estáveis, tá, gente? É um módulo que entender de estrutura, entender como é que é o comportamento da estrutura é fundamental para a gente poder construir estruturas com bastante estabilidade, tá? Vocês podem, muitas pessoas começam a construir sem ter essa noção e tem problemas, tá? Eu já vi muita obra cair, muito problema de estruturas, tanto de madeira quanto estruturas de bambu caindo, porque a pessoa realmente não tinha essa base, né, do princípio da ligação de segunda ordem, ligação flexível. Todas as uniões das estruturas de bambu, pelo menos essas que nós estamos estudando, são ligações de segunda ordem e elas necessitam necessariamente de triangulações, contraventamentos, tá? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, manda. Espero que todos possam acessar o Google Docs, né, que eu vou botar por tema vários artigos lá interessantes. São os artigos que eu acho mais relevantes, tá, para aprofundar o estudo. E a primeira parte, eu acho que eu senti que a galera interagiu no sentido de ir para a mata, né? Ver os bambus, tentar reconhecer. Acredito que vocês já estejam
mais, vamos dizer assim, confiantes na questão da identificação do bambu, né? Se vocês quiserem continuar mandando imagens para a gente entender junto, compreender junto, né? E segundo módulo que a gente está fazendo no webinar agora, o tratamento. O tratamento é fundamental, tá certo, gente? Se não tratar, não tem durabilidade. E se tratar e deixar no tempo, tomando sol e chuva, também a durabilidade ela é limitada, tá? Vocês vão ver mais agora a partir do módulo 4 e módulo 5. Ok? E é isso, galera. Bom, o nosso próximo webinário do módulo 3, né, esse que você já tem disponível, será no dia 14/6, na quarta-feira, né? Porque dia 12 é dia dos namorados. E aí, sei lá, se alguém for sair com a gata, né, ou a gata sair com o namorado, é melhor a gente passar, tá? E dia 13, a gente vai dar uma atualizada na agenda, né, para deixar isso bem claro para todo mundo. Se eu não me engano, tem 2 pessoas que não estão nessa comunidade no Facebook, né, não tem Facebook, e eu tenho interagido com eles por e-mail, tá? O ideal era que estivessem todos aqui, né, para a gente poder compartilhar mais pessoas possível. Então é isso, o nosso próximo webinário vai ser dia 14. Espero que vocês tenham mais dúvidas, né, para a gente poder realmente aprofundar nisso aí. E, gente, é isso. Eu estou muito feliz aí de poder compartilhar essas informações com vocês. E eu, sinceramente, estou ansioso para a gente concluir, né, esse curso e começar a ver vocês postando aí as primeiras aventuras aí com a construção, tá? Tô mesmo. Tem um colega de vocês aí que tá também, que ele trabalha já com madeira, com construção, então para ele talvez seja até mais fácil, né? Ele está muito animado. Depois eu vou tentar fazer com que ele entre em contato com vocês, que a gente possa conhecer ele melhor. Tá certo, galera? Então, eu estou à disponibilidade essa semana toda, né? Eu estou indo para um seminário de ensino de estruturas na arquitetura. Vou apresentar um artigo que vai ser lá em Ouro Preto, tá? Lá vão estar vários profissionais aí do ensino de estruturas na arquitetura. Vai ser muito interessante. E o que eu ver de interessante lá, vou mandar para vocês, tá? E eu vou estar online, então qualquer pergunta que vocês tiverem, manda. E sobre qualquer questão aí referente aos módulos que a gente já viu. E se quiser alguma informação, né, que vai ser falada, não tem problema também. E eu vou postar uns negócios bem interessantes que eu tenho recebido realmente, umas coisas incríveis aí, obras maravilhosas. E vou compartilhar com vocês, tá, gente? Então, então é isso, galera. Agradeço aí, viu? O tempo passa rápido, vai passar quase 1 hora aí, vai fechar 1 hora daqui a pouco. E estamos aí, tá? Mais pra frente eu vou gravar uns vídeos ensinando a dimensionar, a calcular uma viga, calcular um pilar, tá? Eu vou tentar explicar da maneira mais simples para que até as pessoas que não têm conhecimento de engenharia possam tentar calcular aí na sua casa, beleza? Então é isso, galera. Grande abraço aí, boa noite, tenham ótimos sonhos, bom descanso, ótima semana, bons estudos e a gente se vê aí em breve, tá? Beleza, galera? Grande abraço, muito obrigado aí. Beleza? Imagina 3 dias assim, né? Sem parar de falar. Mas você domina o assunto.
Ah, meu, também tá usando, né, velho? Sim, mas assim, isso é importante, porque você não... Não fala merda, nesses dois aí que tiveram já, nos dois webinários,